Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos, você já sabe, a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Então, hoje nós estamos aqui com um tema super especial, nós já estamos aqui com o nosso convidado aqui na nossa sala, mas antes de partirmos aqui para a apresentação do nosso convidado, eu quero fazer um convite para você. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? Olha, corre lá então e deixa a sua inscrição lá no canal do YouTube, o canal Cientistas Adventistas, ok? Deixa o seu like se você gostar desse podcast, está escutando ele no YouTube. Se estiver escutando também no Spotify, você pode seguir o nosso podcast, né? Cevada com Plutônio no Spotify. Mesma coisa na Amazon também, Amazon Music, né? E aí você deixando seu coraçãozinho aí no Spotify, no nosso podcast, você está ajudando a engajar o nosso conteúdo e favorecer os mecanismos de buscas aí para apresentar esse conteúdo para outras pessoas, para divulgar o nosso trabalho aqui, tá certo? Nosso podcast aqui já existe desde o ano passado, temos aí mais de 50 episódios gravados sobre os mais variados temas. Você pode conferir esses temas, esses episódios do nosso podcast, rolando aí a lista, né, a lista de reprodução do podcast. Você pode ver aí temas na área de teologia, na área de ciências, na área de saúde, na área de comportamento, na área de neurologia, enfim, tem para todos os gostos aí, tá certo? A gente sempre procura trazer um especialista, uma autoridade, alguém que realmente, o máximo possível, sabe do que está falando, tá certo? Porque a gente quer levar conhecimento para você, agregar aí para a sua vida, para a sua jornada, ajudar você a tomar decisões mais acertadas aí, né? E que você seja um acadêmico melhor, um cristão melhor, uma pessoa comum também melhor, né? Com toda a beleza que existe na singeleza aí das pessoas comuns da nossa vida, né? Inclusive, este que vos fala. E a gente vai, sem mais delongas aqui então, apresentar o professor Ricardo Vilela, né? O professor Ricardo Vilela tem um histórico muito grande aqui, é uma pessoa muito experiente na área de educação física, né? Na área de atividades físicas aí para o desenvolvimento do corpo, e a gente vai ver o quanto isso também influencia outras dimensões da vida, a não ser que não sejam só, né, a saúde física, no caso. O professor Ricardo, né, ele tem aí, é um empreendedor da área da saúde, né, da parte da saúde física aí, do movimento, a ciência do movimento. Ele tem um histórico aí de, inclusive de entrevistas, né, em canais aí de mídia e participações e palestras. É uma pessoa que se comunica muito bem, tá certo? E ele é também um cristão, né? Ele faz parte aí da Igreja Adventista do Lago Sul, da qual eu também faço parte, né? E ele tem sempre nos abrilhantado aí com seus conhecimentos, seu ministério aí tão importante, né, de levar esse conhecimento necessário, né, para os nossos dias aqui, de tecnologia da informação, né, em que as pessoas estão cada vez mais em trabalhos sedentários, em cidades cada vez maiores, né, com mais desafios aí para ter uma atividade física, e esse trabalho que ele tem feito aqui, então, tem ajudado muitas pessoas aí nesse sentido. Tá certo? Boa noite, professor Ricardo. Eu quero lhe cumprimentar aqui, desejando uma excelente noite para a gente que está gravando aqui à noite, né? Mas o nosso ouvinte aí tá, quem sabe, escutando de manhã, de tarde, né? Então, para você, um bom dia, boa tarde, boa noite, mas aqui para o meu amigo Ricardo Vilela, então, aqui uma boa noite, né? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Alex. Um prazer enorme falar com vocês. Eu sempre digo que falar de saúde, falar dessa temática é algo que me entusiasma, que me motiva, e sempre que convidar, estou sempre de pé e às ordens aí para a gente poder bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante para todos nós. Legal, professor Ricardo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Se você puder contar um pouquinho para a gente sobre duas coisas aqui, a sua formação, né? Como é que você chegou aqui, né, no podcast de hoje aqui, qual que é a sua trajetória, né, digamos assim, de estudos, né, que o trouxeram aqui, e também a sua história, né? Como é que foi a sua experiência? O que levou você a se interessar por esse tema,
né, da educação física, né, da saúde aí por meio do movimento, do exercício físico, né? Conta um pouquinho para nós aí a respeito de você. Bom, vamos lá. Eu digo assim, eu sou filho de servidor público, minha mãe era servidora pública, meu pai servidor público, meu irmão servidor público, e eu fui ovelha negra da família, pode dizer assim, né. O sonho da minha mãe era me ver servidor público, mas eu optei por um caminho diferente, muito em função, de um problema muito forte que eu tive ali logo no início, aquele ato do nada que eu digo, na transição de adolescente para adulto, eu tive um processo depressivo, e naquele momento de muita dor, de muita depressão, de muito questionamento, inclusive se valeria a pena continuar a vida ou não, um estalo, né, eu sempre gostei de esporte, um estalo veio, e depois com o tempo eu percebi com a maturidade que era o Espírito Santo me chamando. Eu fiz o vestibular para educação física na Universidade Católica, isso em 1996, para começar em 97. Então ali começou a minha trajetória. Eu fui assim, foi um ato de desespero ir para educação física, porque eu trabalhava numa empresa que eu não gostava, estava engordando, estava ansioso, depressivo. E aí eu entrei na Universidade Católica em janeiro de 97, fevereiro de 97. Interessante que eu sempre gosto de contar essa história, que no primeiro dia da aula de educação física eu falei: "Cara", eu olhei, eu cheguei num ponto ali da Universidade Católica, eu falei: "Daqui a 4 anos eu vou voltar aqui nesse lugar, minha vida vai ser transformada". Eu profetizei ali para minha vida, e 4 anos depois, na última aula, eu voltei para aquele mesmo ponto, e quando eu fiz um retrospecto eu falei: "Uau, não é que minha vida transformou mesmo, eu não tenho mais depressão, já estava trabalhando na área, já estava feliz, e já tinha encontrado ali parte do meu propósito", né. E aí ao longo da jornada acadêmica, eu me formei em educação física, depois eu fiz uma especialização em musculação e treinamento de força pela Universidade Gama Filho, e coordenei alguns projetos de academia, e depois eu passei por um MBA na área de marketing na Fundação Getúlio Vargas, onde eu comecei a desenvolver alguns projetos interessantes em Brasília, toquei alguns eventos grandes na área de saúde aqui em Brasília, e fiz também um curso de gestão de academia pela Fitness Management School. E ao longo do tempo, querendo entender um pouco da parte comportamental, quando veio aquele boom do coach, né, eu também fiz uma especialização em personal coach, e recentemente enveredei, né, depois de 20 anos trabalhando nas academias, eu já tenho 8 anos que eu empreendo no meu negócio, que é um estúdio que é diferente das academias tradicionais e que traz um pouco dessa trajetória do movimento, um pouco da espiritualidade, um pouco das coisas que eu acredito, hoje eu consigo colocar com muita liberdade no nosso estúdio. Então, resumidamente, é um pouquinho da minha trajetória. Impressionante aí, Ricardo. Olha, a gente fica assim, realmente impactado, né, pelo seu testemunho. Você vê assim, uma pessoa tão jovem, né, assim, tendo dilemas tão graves, né, tão existenciais aí na vida. E você acabou, naquele momento, pelo que entendi, você ainda não era um cristão, né? Você não tinha conhecimento na área espiritual que você tem hoje, né? Mas você, de alguma forma, você se sentiu atraído por essa questão da atividade física, né, como uma forma de você buscar uma mudança de vida, né, uma mudança inclusive aí de perspectivas, de significados, talvez, pelo que eu pude entender, né. E assim, pelo seu relato, pelo que eu pude perceber aqui, parece que deu certo, né, parece que funcionou, foi isso mesmo, a sua experiência, você atribui, né, essa sua mudança, digamos assim, esse caminho para a felicidade, né, como você trouxe aí que 4 anos depois você voltou lá no mesmo lugar, colocou aquilo como um marco, né, como um ponto de virada, e pelo que eu entendi da sua fala que você naquele momento estava feliz, né, estava realizado e satisfeito com a decisão que havia tomado, não estava arrependido de ter deixado aquele emprego, para seguir, a área aí de educação física, né. É isso mesmo? Qual esse envolvimento com o físico, com o esporte, enfim, com o movimento, você atribui a isso, né, a sua mudança, né, a sua virada de chave? Isso, com certeza. Eu sempre fui envolvido com esportes, né, então eu com 14 anos eu já fazia capoeira, fazia voleibol e jogava futebol na rua, então sempre fui hiperativo, né. E quando eu me vi nesse momento ali, trabalhando 8 horas por dia, sentado numa cadeira, e na época, podia fumar dentro de ambientes fechados, eu tinha gente do meu lado fumando, e aquilo ali me desesperou. Falei, eu engordando, eu falei: "Não é possível, isso aqui não vai durar muito tempo para mim, né". E eu me lembro que uma das válvulas de escape ali que eu tive,
O único horário que eu tinha para fazer um pouco de movimento era 6 horas da manhã. Eu morava no Cruzeiro Novo, numa cidade aqui, né, num bairro aqui de Brasília, e eu nadava ali 6 horas da manhã, ia para água mineral nadar. E eu me recordo muito bem, nesses períodos, você vê, eu não era uma pessoa religiosa, mas eu sempre tive uma conexão com o divino. Porque nesse período que eu nadava, 6 da manhã, o tempo que eu ficava fazendo as braçadas lá, eu ficava também trabalhando a minha mente, ficava em oração, e ali eu falava: "Não", eu sempre tive essa resiliência, né, essa mente de não me conformar com aquele estado atual. E eu me recordo ali, quando eu passei para o vestibular de educação física, eu trabalhava numa empresa multinacional, era bem observado dentro da empresa, tinha perspectiva de crescimento, e no segundo semestre de faculdade, eu simplesmente deixei aquela carreira que poderia ser promissora numa empresa multinacional e fui fazer um estágio numa academia pequena e ganhando super pouco. Na época eu não tinha carros, eu acordava 4h50 da manhã, 5h10 ia pedalando para essa pra academia numa distância longa. E já nesse caminho, uma vez eu lembro que eu tomei uma chuva na cabeça, e nesse caminho eu já falava: "Isso vai melhorar, isso vai mudar". Então, eu não sei de onde eu tive, eu acho que a minha mãe foi uma mulher muito forte. Ela teve um histórico, assim, de muitas lutas, mas minha mãe sempre dizia assim: "Eu não sei por que que essas pessoas falam de depressão". Minha mãe hoje com 85 anos, e ela hoje mesmo fala: "Esse povo fala de depressão". E eu acho que eu herdei um pouquinho dessa mentalidade dela, porque eu nunca fui de reclamar, eu sempre falava: "Não, eu vou fazer a coisa mudar, vou mudar". E por algum tempo, quando a educação física entrou, por muito tempo, eu dizia que a educação física era a minha religião, eu dizia isso. Mas logo com um tempo depois, isso daqui a pouco a gente bate um papo, eu percebi que só o movimento teto era baixo, me avançou demais, mas chegou um momento em que eu precisei tomar novas decisões para ampliar. Mas por muito tempo sim, o movimento, a educação física, como eu disse, foi o combustível para eu encontrar o meu propósito maior lá na frente, que foi o significado com a espiritualidade, enfim, mas a educação física foi uma bola propulsora muito importante na minha vida. Quem sabe Deus estava trabalhando primeiro com seu hardware para permitir que depois que o software pudesse funcionar melhor, né, corretamente, aí trazer novos rumos aí para sua mente, né. Exatamente. E olha só, Alex, é bem interessante que bem recentemente eu pesquisando aqui uns artigos, e eu vi um estudo que correlaciona, e eu falei: "Isso faz sentido, porque fez sentido na minha vida", que diz que há uma correlação direta entre o exercício e o senso de propósito, e essa relação é bidirecional. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que pratica exercício físico de uma forma, consistente, de uma forma regular, essa pesquisa comprova que lá na frente, com o passar do tempo, essa pessoa que tem mais movimento, ela se conecta de uma maneira mais plena com o seu senso de propósito. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas que encontram um maior senso de propósito, falam: "Opa, eu preciso me cuidar de mim", e incentiva as pessoas a terem mais, essa relação com a saúde. Então o meu movimento foi, a partir do movimento eu descobri o meu propósito. E tem uma autora norte-americana que eu gosto muito, chamada Angela Duckworth. Ela escreveu um livro chamado Garra, O Poder da Paixão da Perseverança, e ela classifica propósito em 2 aspectos. Ela fala: para você encontrar o seu propósito, primeiro, você precisa os seus projetos precisam fazer sentido para você. A primeira etapa do propósito é um pouco egoísta mesmo, você fala: "Isso faz sentido para mim?". Faz. Mas se ficar só aí não é propósito, é egoísmo. Aí o próximo passo para encontrar propósito é o seguinte: isso impacta a vida do outro? Se o que você faz sentido para você e impacta a vida do outro, parabéns, você encontrou o seu propósito. E o meu propósito eu descobri, Alex, foi quando eu terminei uma aula uma vez numa academia muito importante aqui em Brasília, e um grande advogado criminalista chegou para mim e falou do jeito: "Ricardo, eu tô aqui para te agradecer". Eu falei: "Por quê?". "Eu tô acabando de chegar do interior da Bahia, e eu tirei da cadeia um grande fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro com uma criança". Ele falou: "Se não fossem esses momentos, eu não sei o que seria de mim". Aquele dia, Alex, me deu uma virada de chave. Eu falei: "Uau, aquilo que me transformou, está transformando agora a vida do outro". Ali, isso já tem muitos anos, tem uns 20 anos isso, eu falei assim: "Entendi o que é que eu vou fazer". Falei: "Todo mundo que chegar até a mim vai precisar sair melhor, por uma aula, por um sorriso, por uma educação, por um bom atendimento". E eu fui fazendo isso de maneira sistemática, e quanto mais eu fazia, mais eu me tornava. Então isso foi um grande diferencial na minha carreira, onde eu consegui ter êxito nas mais de 20 academias que eu dei aula em Brasília, e no meu negócio também, entende?
Sensacional, Ricardo. Olha, testemunho muito bonito aí, né? A gente está assim, muito acostumado a escutar sobre a importância do exercício físico, né? Então hoje se fala muito disso. A gente tem uma geração hoje que, graças a Deus, ela está muito mais, vamos chamar assim, numa linguagem mais coloquial, né? Tá muito mais antenada para as questões de saúde do que décadas atrás, né? Você falou aí, por exemplo, de um momento que você entrou na sua carreira profissional e as pessoas ainda tinham, né, o hábito de fumar dentro de ambientes fechados, né? E aí depois veio a legislação, né, que ajudou muito nesse sentido. Às vezes precisa virar lei mesmo, porque se esperar só pelo bom senso das pessoas, muitas vezes isso não funciona, né? Mas assim, isso mostra o quanto a sociedade hoje é impensável, né? A gente imaginar um quadro desse em que você está num ambiente fechado e as pessoas ali fumando, né? Um ambiente público, que não é o seu domicílio, né? Então, hoje já tem lugares aí que estão proibindo o fumo, inclusive em locais abertos, né, muito menos lugares, então, fechados. Então a gente vê uma preocupação crescente da sociedade com relação à saúde, né. A gente vê aqui, por exemplo, nós que moramos aqui em Brasília, né, nós temos aqui, comparativamente com outras capitais que eu conheço, a gente tem uma grande quantidade de pessoas aqui que pratica atividade física, parece que faz um pouco parte da cultura da cidade aqui, né, a prática de exercício físico. Às vezes eu vou fazer minha corrida, às vezes eu vou fazer um pedal, alguma coisa, eu ligo lá o aplicativo, né, não vou fazer propaganda de qual aplicativo que é aqui, mas o ouvinte já deve estar imaginando qual é, e a gente vê ali então ele mostra um mapa com centenas, milhares de pessoas naquele momento, né, praticando atividade física, de tudo que é modalidade, né. Aqui em Brasília que o negócio é tão intenso que eu não duvido que você encontre alguém praticando esqui, né, em algum lugar aí. Não é o esqui aquático não, é esqui aquele da neve mesmo, né. Então, Ricardo, o que eu queria perguntar para você é assim, o exercício físico, ele é tudo isso mesmo ou isso é uma moda, isso é uma vibe aí, né, você falou aí do boom do coach e tal, né, é comum aí na sociedade a gente ter, assim, movimentos, né, que vêm e vão e tal. Você acha que o exercício ele corre o risco de ter uma moda envolvida com ele, ou ele realmente é algo que pode mudar a vida das pessoas, né, assim, de uma maneira, eficaz, né, para quem se dedica a ele? Com certeza. O exercício físico ele é vital para o ser humano. Só para você ter uma ideia, eu sempre falo muito da questão de uma nomenclatura que eu tenho utilizado muito recente, chamado de reserva de saúde funcional. Eu tenho indicado às pessoas para que faça isso. O que que é o reserva de saúde funcional? Trocando em miúdos, eu preciso desenvolver a minha massa muscular um pouco além das exigências do dia a dia, para que eu chegue no final do dia, chegue cansado, claro, porque a vida está corrida, mas eu não chegue esgotado ao ponto de não conseguir nem subir mais um lance de escada. Eu preciso desenvolver minha capacidade cardiovascular um pouco além das exigências do dia a dia, para que eu não infarte no lance de escada. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades sociais também um pouco além dos conflitos que nós temos de relacionamento, mas ao ponto de eu não querer matar um no trânsito, como nós temos visto aí na sociedade. E eu preciso desenvolver a minha capacidade, né, a minha habilidade espiritual, também para olhar as coisas que estão acontecendo no mundo e ter tranquilidade para enxergar e saber que existe um fim melhor do que esse início. Então, essa reserva de saúde funcional é importante, mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte: qual é o problema da das pessoas construírem isso? Eu vou trazer só um dado para a turma ficar, pensativa. O problema, Alex, está numa palavrinha que eu chamo de inconstância. As pessoas não são constantes, em determinados aspectos. Tem gente que é constante em uma, mas dentro desse conceito de reserva de saúde funcional, as pessoas não são constantes. Eu posso dizer isso seguramente, por quê? Porque hoje nós temos 56,8% da população brasileira está com sobrepeso. Isso significa que aproximadamente 122 milhões de pessoas já estão doentes, só não desenvolveram ainda uns sintomas, porque sedentarismo e sobrepeso, a pessoa está inflamada. E a inflamação é o prepácio de todas as doenças crônico-degenerativas. Hoje nós temos 12 milhões de brasileiros com diabetes, 60 milhões de brasileiros com hipertensão, 11,7 milhões de pessoas com depressão, e 2030 vai ser simplesmente uma catástrofe. Todos os indicadores de saúde são terríveis para 2030. Então eu digo assim, a prática do movimento é algo urgente, que a pessoa precisa colocar hoje em prática, porque não existe remédio melhor para desinflamar o seu corpo que o exercício físico.
E se ele tiver junto com uma alimentação, junto com um bom sono, e alguns outros aspectos, isso vai ser vital para que a pessoa tenha saúde. E quando você falou de moda, tem muita gente, né, tem o pessoal da educação física às vezes briga: "Ah, agora a moda está sendo, por exemplo, o beach tênis". E tem algumas pessoas que criticam inclusive da área. E Alex, eu sou um defensor do movimento. Eu falo, se a pessoa saiu do sofá e ela está se movimentando, seja qual movimento for, nós precisamos aplaudir, incentivar e não ficar nessa briga de, porque tem que fazer minha modalidade, não. Nós precisamos defender o movimento, porque o movimento ele cura, ele desinflama e faz com que as pessoas não somente sobrevivam, mas vivam com qualidade de vida, construindo essa reserva de saúde funcional que eu tanto indico. Ricardo, eu quero assim dizer aqui para quem está ouvindo, né, eu fiz a pergunta aqui, é justamente para ouvir a opinião do professor Ricardo, né, que é a pessoa aqui que tem autoridade. Mas eu gostaria que em muito poucas palavras aqui dar o meu testemunho, porque hoje aí para honra e glória de Deus, aí eu pratico atividades, né, tô dentro da população considerada fisicamente ativa, né, dentro do critério aí de você fazer, não sei se ainda é esse, né, professor Ricardo, aí você me corrige se eu falei alguma coisa errada aqui, mas parece que para uma pessoa ser considerada fisicamente ativa, ela tem que fazer mais de 180 minutos de exercício na semana, né, no mínimo 3 vezes por semana e tal, né. E hoje eu tenho feito, com exceção do sábado, atividade física todos os dias, né, e eu posso dizer assim para você, né, o meu testemunho, né, já tem vários anos que eu faço isso, e assim, e a sua vida muda da água para o vinho, não tem comparação, assim, você muda completamente, muda a experiência que eu tenho, assim, muda a questão de disposição mental, muda a questão de humor, muda, enfim, até a forma que você acaba enxergando algumas coisas, você enxerga com um olhar diferente, justamente porque, rapaz, eu vejo assim, né, a atividade física, hoje, né, falando agora não mais, fazendo um parênteses aqui, não falando não mais como host, mas como testemunha aqui das palavras do professor Ricardo, assim, aquele sangue acelerado, né, circulando para o seu organismo, levando oxigênio e estimulando a formação, né, de a vascularização e o crescimento muscular, né, a metabolização. Rapaz, assim, eu vejo hoje, professor Ricardo, o exercício físico como uma coisa tão necessária, tão essencial para a vida, né, não só para o bem-estar, mas para a própria vida, quanto, você comer, beber, respirar, né, assim, o exercício. Eu lembro uma palestra que eu escutei uma vez com o doutor Silmar Cristo, há muitos anos atrás, cerca de uns 10 anos atrás, lá na igreja da Asa Norte, né, que você frequentou lá também na Asa Norte, a gente frequentou juntos lá, e o doutor Silmar Cristo fizeram uma pergunta para ele fez uma palestra, né, e aí no final da palestra alguém perguntou assim: "Ó, quantas vezes por semana eu devo me exercitar?" Eu nunca esqueci a resposta dele, né, ele disse assim: "Ó, quantas vezes por semana você come? Quantos dias da semana você come, né?" Então, assim, aquilo me marcou, né, mais de 10 anos aí eu lembro, né, com bastante detalhes, assim. E eu queria, professor Ricardo, aí se você puder falar um pouquinho, qual que é o impacto, né, do exercício, eh, na saúde, não apenas física, né, porque isso aí a gente já vem escutando e tal, embora sempre é bom a gente aprender mais sobre isso, mas, existe impactos e benefícios, né, percebidos, estudos, né, ou, alguma coisa aí que, algum trabalho que realmente demonstre uma melhora nas condições emocionais, nas condições mentais, enfim, outros aspectos que não apenas a saúde física, né, e eu quando falo apenas não é mesmo menosprezando, né, que a saúde física já é uma coisa espetacular, né, nessa geração tão doente como você acabou de reportar pra gente, esses números aí tão preocupantes, né. Olha, existe sim. Eu acho que o primeiro eu sempre digo para as pessoas, as pessoas chegam lá no meu balcão e quando elas querem perguntar, perguntam assim: "Vem cá, em quanto tempo eu vou ter resultado com o movimento?" Eu digo o seguinte: "Olha, só de você falar de jeito, se matricular aqui e falar: 'Vou começar', você já tem o primeiro resultado, que é o poder da decisão, porque você já vence", porque normalmente as pessoas procrastinam muito, como eu falei, né, as pessoas são inconstantes e muitas vezes a pessoa procrastina. Então só de você todos os dias decidir pelo movimento, você já está trabalhando a sua resiliência, você já está trabalhando a sua força mental, tá. E eu digo assim, o ato de contrair músculo, eu sempre digo, a gente precisa contrair músculos, isso é fundamental. E é bom trazer um esclarecimento que às vezes a sociedade, tem que ser esse caminho, né, elas muitas vezes procuram um médico e o médico faz a prescrição. Você precisa fazer musculação. Então eu só queria dar porque isso chega muito lá no meu balcão,
E é importante a gente entender que essa prescrição ela poderia ser um pouquinho melhorada, porque na verdade a gente tem que falar: "Você tem que fazer treinamento de força". Porque quando a sociedade entende: "Eu preciso fazer musculação", ela olha só aquela sala com aquelas máquinas que nem sempre são atrativas, aquele ambiente hostil, com aquele pessoal maromba, aquela história que todo mundo às vezes se assusta, né. Ainda olha pra você e chama de frango, né? Cheira de frango, então é um ambiente que eu considero de fato hostil para muitos. Então o que a gente precisa fazer, a população precisa fazer treinamento de força, precisa vencer uma resistência externa. Esse treinamento de força ele pode ser feito numa sala de musculação, ele pode ser feito num estúdio de treinamento, tal como o nosso estúdio local 360, pode ser feito dentro dependendo do nível, dentro de um ambiente de crossfit, pode ser feito em casa, com um acompanhamento do profissional, onde ele vai levar os implementos para você fazer um trabalho de contra-resistência. Então, qualquer exercício, todo e qualquer exercício de contra-resistência é treino de força. E quando você contrai o músculo, aí você liga a chave. Você simplesmente abre, vou usar uma linguagem assim, abre as torneiras de uma grande cascata, de uma grande farmácia interna no seu corpo, que vai fazer verdadeiros milagres. Por exemplo, eu vou dar algumas miocinas. Hoje, só para você ter uma ideia, Alex, o músculo hoje, ele de tão importante que ele se tornou, ele tá sendo promovido de tecido para órgão. Tamanha a importância do músculo para o indivíduo. E o músculo, ele hoje, ele faz um papel similar aos órgãos endócrinos. Ele faz um trabalho muito similar aos órgãos endócrinos. Por exemplo, quando você contrai, você libera uma série de miocinas. E eu vou dar exemplo de uma. A miocina interleucina 6, por exemplo. Ela, quando é contraída, quando ela é produzida através da contração muscular, ela vai promover uma série de situações anti-inflamatórias. Essa interleucina 6 ela pode ser produzida no músculo, mas como ela pode ser produzida também lá no tecido adiposo, nas gorduras. Se ela é produzida na gordura, ela vai promover um aumento do nível de inflamação corporal. Agora, ela produzida pelo músculo, ela vai desinflamar o seu corpo. E, por exemplo, Impressionante, né? Porque, pelo que você está falando aqui, é a mesma substância se ela é produzida no tecido adiposo ou na massa muscular magra, na massa magra, né? Massa muscular magra é a redundância, né? Ela vai ter ações exatamente opostas, é isso mesmo? opostas. A mesma substância produzida pelo músculo desinflama. Produzida lá na gordura, no tecido adiposo, te inflama. E outras substâncias, por exemplo, a irisina, interleucina 15, BDNF, o lactato, o próprio lactato, que é aquela sensação de queimação que promove no exercício físico, você percebe aquela sensação de queimação, deve-se pelo acúmulo desse substrato chamado lactato. Todas essas miocinas, que quando são produzidas pela contração muscular, elas vão ter elas vão para algum lugar. Elas vão para a corrente sanguínea, ela não vai ser eliminada nem no suor, nem tampouco na urina. E quando elas vão para correntes sanguíneas, elas vão para todos os órgãos. Elas vão, por exemplo, lá no pâncreas, melhorando a função da célula beta, você vai melhorar a tua relação da produção de insulina. Ela vai lá para o fígado, lá no fígado essas substâncias vão impedir com que você tenha esteatose hepática, evita acúmulo de gordura. Lá nos seus ossos, ela vai produzir, vai estimular a produção de célula óssea, evitando o risco de osteopenia e osteoporose. E interessante, muitas dessas miocinas, sabe onde elas vão parar? Do cérebro. Eu ia comentar, deve ser tão bom que vai parar alguma coisa no cérebro para fazer algum bem lá, né? Vai lá no cérebro, e lá no cérebro ela impede com que outras miocinas inflamatórias se acumulem. Então, ou seja, é um remédio natural contra demência, contra Alzheimer. Esse próprio lactato mesmo, ele já tem estudos que comprovam que ele reduz a tal da anedonia. O que é anedonia? É aquela falta de vontade de fazer as atividades básicas do dia a dia que o depressivo tem. Então, contrair músculo é, sem sombra de dúvida, um excelente e poderoso remédio para a depressão. E essas miocinas também lá no cérebro, elas vão fazer com que formem novos neurônios. Então, há uma correlação direta entre movimento, saúde cerebral, menos riscos de demência, menos risco de Alzheimer e melhora do quadro de depressão. Então tá aí a correlação maravilhosa, porque e hoje o que nós precisamos estar preocupados, né, é justamente com a depressão. Por quê? A depressão em 2020 já havia uma previsão da Organização Mundial da Saúde desde 2012, que em 2020 a depressão seria a segunda maior causa de doença incapacitante no mundo.
Veio 2020, veio pandemia e, de fato, a previsão da OMS se concretizou. Só que ela revisou. E em 2030, agora, a depressão ela se tornará a primeira maior causa de doença incapacitante no mundo. Então, nós precisamos, sim, cuidar do corpo, praticar movimento, entendendo que o movimento ele é um processo preventivo e faz parte também do processo de cura, claro, dada a devida proporção. Se a pessoa já está com depressão, ela precisa de um auxílio médico, psiquiátrico, eventualmente utilização de medicamento, mas o exercício físico ele precisa fazer parte do tratamento da pessoa com depressão. Sensacional, Ricardo. Olha, a gente escutando você falar aqui, é quase um elixir da juventude, né, o elixir da vida aí, né, porque os benefícios aí que você falou aí, influenciam na questão né, da produção da insulina, então vai ter um benefício para quem, né, tem uma propensão, a tendência a diabetes, vai ter uma questão aí desse acúmulo de gordura no fígado, questões aí de saúde mental, como você colocou muito bem, até criação de neurônios, né, você vê assim que é uma coisa fantástica. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Ei, Alex, Pois não, claro, claro. exercício é melhor que aquela garrafada do norte, sabe? Essa garrafada. Aquela garrafada do homem da cobra, né. Exatamente. É melhor que a garrafada, sem sombra de dúvidas. É, com certeza. E assim, né, Ricardo, uma coisa que eu queria perguntar para você é quais são os cuidados que uma pessoa, né, digamos assim, uma pessoa escutou tudo isso e eu tô imaginando que pessoas do meu círculo de relacionamento que já estão dando pulo aqui, né, e já tá saindo agora, tá escutando o podcast 3 horas da manhã, já quer sair da cama e fazer exercício aí porque tá empolgado, né. Quais são os cuidados que você recomenda? O que que são os passos necessários para uma pessoa, por exemplo, assim, pensa num brasileiro médio, né, quem sabe um desses 60 e pouco por cento aí que tá com sobrepeso e tal, ele não é muito acostumado a fazer atividade física, ou então ele faz aquele veneno para a saúde, né, que é fazer o futebolzinho no domingo, que aí ele fica a semana toda lá sentado no sofá assistindo Netflix, e aí chega domingo ele põe o meião até o joelho lá, com aquela barriga de caminhoneiro, né, e aí vai lá e faz um futebol daquele que é na realidade uma desculpa só para fazer um churrasco e tomar umas e outras lá, e às vezes aquilo acaba virando mais um prejuízo para a saúde do que uma saúde, né. Então assim, pensando nesse brasileiro médio, qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que diz assim: "Não, eu tomei a decisão aqui, eu realmente tenho que mudar minha vida, eu tenho que fazer exercício físico". Qual é a primeira coisa, a segunda e a terceira coisa que essa pessoa precisa fazer? Olha, é importante realmente ter cuidado. Por mais que o exercício físico seja, como você falou ali, o elixir mesmo da vida, a gente precisa ter critério para a gente começar. Então, todo e qualquer pessoa que está parada, sedentária e quer buscar uma atividade física, primeiro passo, vai no cardiologista, dá uma olhada como é que está o seu coração, faz um teste de esforço, porque ali durante o teste de esforço o cardiologista vai dar uma acompanhada, vai ver se tem algumas alterações em relação a risco cardiovascular, e ali ele vai te dar o aval. Então é o seu corpo, é a sua saúde, é o seu coração e precisa ter muito critério. Então, primeira etapa, cardiologista, faz ali os seus testes e o médico falando: "Opa, está liberado, está pronto para atividade física". Aí o próximo passo é procurar um profissional de educação física, para que ele possa te introduzir gradativamente aí na atividade, até que você atinja a sua alta performance. É importante ter um profissional de educação física nesse momento, ou para a pessoa que não tem experiência com exercício e tal, ou a pessoa de repente pode ver alguma coisa na internet, no YouTube, como é que funciona isso? É importante ter um profissional, porque uma coisa, eu sempre digo, né, quando os alunos chegam lá na primeira aula comigo, as 4 primeiras sessões de treinamento, o que que eu estou observando aquele aluno? Eu estou observando a qualidade do movimento dele, se ele faz o movimento correto. Então é a hora que eu faço os primeiros ajustes, de postura, porque às vezes você vai fazer um movimento errado, e aí você pode ter um risco de uma entorse, um risco de uma lesão muscular, então vale a pena você procurar um profissional para que ele possa te orientar, ver como é que está a sua função, ver como é que está a sua parte da mobilidade, e a partir daí prescrever um exercício adequado para você. Se de repente a pessoa tem normalmente a pessoa quando está com sobrepeso, ela vai ter uma dor articular, então como é que a gente pode fazer a limitação do ângulo dos movimentos? Então tem muitos critérios que nós observamos antes da prescrição, e que se a pessoa fizer de uma forma muito aleatória, ela pode correr o risco, e se não correr o risco, ela pode não obter o resultado que ela espera e que ela deseja para a saúde dela. Então, são os 2 parceiros importantes, o cardiologista e o profissional de educação física, para começar. E à medida que a pessoa for tomando gosto pelo movimento e vai tomando essas decisões e perceber que está constante, aí um terceiro profissional que é interessante
ela procurar um nutricionista para poder adequar. Eu sempre digo, é passo a passo, não adianta falar: "Ó, a partir de agora você vai no cardiologista, já pega uma dieta, já vai para o exercício", é muita informação para uma pessoa. Eu sempre falo: comece pelo movimento. Porque você já vai liberar ali as suas miocinas anti-inflamatórias, você vai exercitar o seu poder de decisão, e a partir do momento tá adaptado com a atividade, ela já vai te fazer perder peso, já vai te desinflamar. Você caminhou um pouquinho, vem com a nutrição, e aí você fecha, essa equipe multidisciplinar para você ter o máximo de resultado e melhor saúde possível. O professor Ricardo, corroborando com o que você está falando aqui mais uma vez, agora eu vou dar o meu testemunho aqui também, que eu acho que pode ser útil, né? Eu estou falando aqui não é para falar de mim, é porque eu estou imaginando que tem pessoas aqui que podem estar escutando a gente, e é importante ela ter informação, né? Ter informação de boa qualidade e tal. E eu quero falar a minha experiência, que eu acho que ela converge muito com o que você acabou de falar, porque assim, eu me considero uma pessoa, eu não sou uma pessoa da área, né, de educação física, eu sou enfim, né, uma pessoa comum aí que trabalho em coisas que não tem nada a ver com atividade física, mas eu pratico atividade física, né, enfim, esportes aí vários, já desde sempre, né, desde muito tempo atrás. E no ano passado, eu contratei aqui onde eu moro aqui uma pessoa, não chega assim a ser exatamente ser um personal trainer, né, porque foi um treinamento aí meio coletivo, alguma coisa assim e tal, mas é uma pessoa que está ali acompanhando, vendo o exercício, passando exercícios, né. E eu me considerava, assim, uma pessoa, não sou um especialista, mas me considerava alfabetizado, né, na questão de atividade física. Mas eu quero dizer para você, assim, olha, a diferença que faz é outra coisa, assim, muito notada mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma visão profissional, alguém que tem mais experiência, uma pessoa que está de fora olhando o seu movimento, olhando sua postura, né, e assim, chega um momento que você começa a repetir muito um exercício, ele para de fazer efeito, né. Então, é porque o seu corpo acostuma com aquele movimento, acostuma ali com aquela carga, com enfim, né, e aí meio que chega num platô aí que você não consegue avançar. E quando vem uma pessoa com uma visão diferente, ou traz exercício diferente, traz ali, uma técnica diferente, né, essa relação, assim, de repetições com carga diferente daquilo que você está acostumado. E rapaz, assim, ó, eu tenho visto uma diferença muito grande, tá. Então, aqui endossando, né, as palavras do professor Ricardo, né, porque ele realmente é um profissional, né, e eu tô falando aqui na qualidade de aluno, né, de paciente, vamos chamar assim, e eu posso assim, dar um testemunho a favor, né, do que o professor Ricardo está trazendo, porque, isso aí realmente faz diferença, né, a gente está amparado, né, por um profissional aí que é capacitado, e eu acho que nesse momento, né, professor Ricardo, é importante a gente falar para as pessoas, buscarem também pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, né, para estar fazendo, esse tipo de acompanhamento, porque hoje em dia também, assim, tem muito influencer, tem muita gente aí que às vezes até está bem intencionada, mas talvez não esteja tão bem preparada, assim, para estar acompanhando uma pessoa, principalmente se for uma pessoa que tem algum quadro de saúde, né, que tem demanda algum cuidado a mais, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é importante também a pessoa, buscar alguém que realmente tenha, condições de estar ocupando essa função aí de estar sendo um personal trainer, um orientador, né, alguém aí que está, favorecendo a saúde da pessoa. Sem sombra de dúvida, Alex. Na educação física, nós temos alguns princípios que não podem ser negligenciados. E esses princípios é o profissional que sabe, né? Por exemplo, a gente precisa fazer o princípio da adaptação. Quanto tempo essa pessoa precisa passar por um processo de adaptação de tendão, de ligamento, das estruturas de estabilidade, para daqui a pouco a gente dar uma carga maior. Então, é um dos princípios. Depois a gente tem o princípio da sobrecarga. Então, como é que a gente vai fazer essa sobrecarga contínua? Isso a gente precisa estudar e entender do processo. Nós temos o princípio da individualidade, cada ser humano é um ser humano, então a gente precisa entender que nem sempre aquele estímulo para um vai ser adequado para outro, então a gente não pode generalizar o estímulo, né. Então a gente tem o princípio da progressão de carga, então nós temos alguns princípios que a gente já, com a experiência, com o tempo, a gente vai aplicando no aluno para quê? Para que essa introdução à prática do movimento seja o mais natural possível, seja o mais adequada possível e o mais seguro possível, porque contrair o músculo, seu coração está aumentando ali o batimento, e aí é o músculo cardíaco que está envolvido, então a gente precisa de fato ter muito critério, porque como digo, né, é a nossa saúde.
E a gente precisa ter esse critério sim, e não vai na moda das redes sociais não, porque muito provavelmente você vai se dar mal, né. E olha só, você até comentou aqui, eu estava me veio um pensamento que eu acho que lá atrás, em relação principalmente ao diabetes, você vê, às vezes a pessoa fala: "Poxa, mas quanto tempo eu tenho resultado?" Olha que estudo interessante que diz que apenas uma única sessão de treinamento, a pessoa falou: "Olha, eu estou parado, estou vindo aqui para poder fazer uma aula experimental." Aí essa pessoa faz aula experimental, uma única sessão de treinamento. Essa única sessão de treinamento vai fazer com que essa pessoa aumente a sensibilidade de insulina até 16 horas. Ou seja, um único sessão de treinamento, ela sai dali, durante 16 horas, aumentou a sensibilidade à insulina. Ou seja, já é um remédio, uma dose de remédio para quem tem uma glicemia alta, para quem é diabético. Então você vê como o exercício ele é rápido. Eu sempre digo, o potencial de destruição, quando a pessoa está sedentária, ela é demorado. Você vai vindo, a pessoa vai inflamando, depois da inflamação, ela vai tendo uma alteração na função celular, e depois ela tem uma alteração da forma e da função celular, que é o estágio precoce da doença, para até atingir a patologia. Então isso leva-se tempo, eu sempre digo. A pessoa, às vezes, que ela vai ter o Alzheimer nos 70, ela começou a desenvolver esse Alzheimer lá aos 40. Se ela tivesse mudado o estilo de vida aos 40, ela não chegaria lá aos 70 com Alzheimer, com uma demência. Então, agora, se essa pessoa tomar uma decisão hoje em fazer o exercício físico, ela em um ano, ela já consegue ter uma mudança tão drástica da qualidade de vida dela, da saúde, que eu falo, é muito mais rápido você voltar a pessoa para o estado de saúde do que adoecer. Então as pessoas às vezes falam: "Poxa, eu não estou mais com tempo, eu já não tenho mais jeito." Tem gente que fala: "Ah, mas não vai, esse exercício não é mais para mim." Começa. É muito rápido a gente fazer esse processo de retomada da saúde do indivíduo, sabe? Muito bom. Inclusive, você que está nos escutando aí, a gente gravou recentemente um podcast muito, muito legal aqui com o Dr. Christian Ximenes, que ele falou sobre o mal de Alzheimer, né? Christian Ximenes aí é um médico neurologista, né? Professor da universidade também. Então, volta um pouquinho no nosso podcast aí e procura o podcast sobre Alzheimer, e que foi um brilhante podcast aí conduzido pelo Ednardo, né? Junto com o Dr. Christian, e realmente vale a pena, né? E Ricardo, já uma última pergunta antes de a gente caminhar aqui para os finalmentes aqui, né, do nosso podcast. Está passando tão rápido, a gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Mas infelizmente o tempo não permite. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o conselho que você daria para aquela pessoa, tá, que ela tá aí no mercado de trabalho, ela tem família, ela trabalha 40 horas por semana ou mais, né, às vezes fica fazendo hora extra, pega trânsito, e para cima e para baixo, e aquela coisa toda, e chega de noite, assim, tá já no piloto automático, quer mais é sentar na frente do Netflix lá, né, com a comida lá, de preferência uma comida não saudável, né, para tentar esquecer um pouco da vida. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa, né, mas que ao mesmo tempo tá escutando nosso podcast, tá com aquele incômodo, assim, no coração, né, "Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, né, isso tá falando comigo, eu tô me mexendo com isso aqui e tal." Por onde essa pessoa começa? Qual é o segredo para que ela possa ter uma condição de vida melhor, né? Claro que a gente vai ser bem, realista aqui, a gente sabe que essa pessoa, a maior parte delas, né, não todas, mas a maior parte delas não vai sair e virar um maratonista, não vai virar aí um lutador campeão faixa preta de jiu-jitsu, aquela coisa toda, né? Mas assim, o que que você acha mais importante falar para uma pessoa nessa situação aí? Olha, primeiro passo, comece. Então, assim, se você quiser uma coisa muito prática, muito tranquila de fazer, às vezes, não sei qual é a realidade de quem está escutando, às vezes fala: mas ele está falando isso, mas pô, vou ter que pagar uma academia, minha situação também hoje não está tão boa, estou com uma dificuldade financeira, tem todo um investimento." Se você começar, pelo menos caminhando, você botou um tênis no pé e foi para a rua caminhar, você fazer 3 vezes por semana uma caminhada de 15 minutos, de 10 minutos, você já vai começar a dar o primeiro passo do movimento. Você só precisa tomar essa decisão. Vamos supor, eu não tenho tempo. A Organização Mundial da Saúde fala: "Poxa, se você for fazer pelo menos 30 minutos de atividade, se ela for vigorosa por dia." Vamos supor, se a pessoa não tem tempo, se você tem 10 minutos para caminhar de manhã? Tenho. Na hora do almoço, você tem mais 10 minutos? Tenho. No final da tarde, você tem mais 10 minutos, você pode até fracionar esses 30 minutos. Faz 10 aqui, 10 no meio da hora do almoço, 10 no final do dia. Ou então 15 de manhã e 15 no final do dia. 15 minutos nós temos.
15 minutos tem. Se você parar para olhar, tem. Eu sempre digo, assim, às vezes o alarme toca de manhã e a pessoa ela bota o soneca. Então, se ela evitar o soneca, ela já ganhou 10 minutos. Aí ela levanta, muitas vezes as pessoas vão no banheiro, hoje o celular se tornou o está para a sociedade moderna o que era o jornal do no passado. Então as pessoas elas vão para o banheiro com o celular na mão, e ali fica ali muito tempo. Isso aí faz mal, tá? Eu li esses dias, não faz muito tempo, que isso aí aumenta a incidência de hemorroida, tá? Você não leve o celular pro banheiro. Com certeza. Então se você tirar o soneca, e se você não levar o celular para dentro do banheiro, você já ganhou aí 25 minutos, 30. Isso você pode fazer uma caminhada, pertinho de casa. Então acho que é essa a decisão. Acho que as pessoas elas têm tempo sim, talvez não tenha prioridade. Se você falar: "Bom, a minha prioridade é ser saudável", você consegue. E aí a partir do momento que você se adaptou com essa caminhada, o próximo passo eu sempre digo, acho que se uma base que a gente precisa fazer é o treinamento de força. Faz um treinamento de força, porque você precisa construir músculos. Músculo, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de um profissional que falou uma coisa muito interessante. Ele falou: "Quando nós estamos na casa do ínti, ou seja, ali nos 20 anos, nós queremos o músculo pelo que ele é. Que a gente quer ficar bonitão, quer ficar bonitona, quer entrar na balada, quer se rever, quer ser visto, tal, tal, tal. A gente está naquela fase do namoro. Então a gente quer o músculo pelo que ele é. Quando a gente chega nos 30, a gente quer músculo pelo que ele faz. Porque já vieram os filhos, você precisa carregar uma sacola de compra, você precisa levantar um negócio e tal. Então nós precisamos do músculo, nós queremos o músculo pelo que ele faz. Mas quando a gente chega no ENTA, nós queremos os músculos pelo que ele evita. E os músculos eles vão evitar doenças crônico-degenerativas, vão evitar diabetes, vai evitar hipertensão, vai evitar uma série de doenças. Então, independente da fase, se você está no índice, crie músculo para você ficar mais bonito. Se você está na casa dos 30, crie esse músculo para você melhorar a sua função do seu dia a dia. E a partir do 40, construa músculo para você evitar doença. Então, isso é importante. E claro, à medida que for melhorando, a parte de alongamento, a parte da mobilidade, ela é fundamental. E eu queria trazer só, nessa conclusão, uma coisa muito importante, de um dado, e o que mais me preocupa hoje em relação à saúde emocional. Olha só, tem um estudo que eu achei aqui muito interessante que fala assim, o título do estudo é Exercício Físico, Problema de Saúde Mental e Tentativa de Suicídios de Estudantes Universitários. E ele fala assim, ó, que o objetivo do estudo é examinar a associação entre a frequência, intensidade, duração do exercício físico e problemas de saúde mental, e explorar os baixos níveis de atividade, se os baixos níveis de atividade físicas estão relacionados à automutilação e tentativa de suicídio entre estudantes universitários. E a gente percebe o quão isso não é divulgado, porque a gente sabe que esses dados aí de automutilação, essas coisas não são muito divulgadas. E os jovens estão padecendo demais com isso, estão muito jovens dessa maneira. E a gente percebe o seguinte, que a conclusão, dada uma associação dose-resposta demonstrada entre inatividade física e problema mental, automutilação e tentativa de suicídio, é necessário facilitar com que os estudantes universitários se tornem mais ativos fisicamente. Esta é uma resposta partilhada que reside tanto no nível político e nas instituições pós-secundárias. Então, talvez eu esteja falando com um pai que tem um filho que está há muito tempo na rede social, no computador, no celular. E a gente precisa estimular movimento, porque eu me compadeço com essa juventude, porque a gente sabe que eles estão num mundo muito acelerado, o mundo digital é muito acelerado, mas aí quando você vai para o dia a dia, você fala para o jovem, jovem, você precisa terminar o segundo grau, depois você vai prestar um vestibular, você vai passar 4 anos numa faculdade, depois você vai fazer especialização, e lá na frente você, quem sabe, vai ser alguém. Então, a distância do tempo entre o que as coisas que acontecem no meio digital e o que acontece na vida real é brutal a diferença de tempo. Isso tem gerado ansiedade, depressão, os jovens estão sofrendo. Então, eu me compadeço muito com os jovens e eu vejo, né? Lembra daquela pesquisa? Movimento hoje, uma maior conexão com o propósito no futuro, estimule seu filho, faça esse investimento com ele, porque a gente está, isso pode salvar a vida do seu filho também. Muito bom, Ricardo. Eu lembro até um livro do Dr. Neil Nedley, né, que ele escreve ali, essa questão do remédio, né. Ele diz ali que de 30 a 40 minutos, de um exercício físico moderado a intenso, ele equivale a uma dose de antidepressivo, né. Tamanho é o poder aí, né, de geração de endorfinas e tantos outras coisas positivas aí no organismo, né, que fazem tanto bem pra gente, não só no corpo, na mente.
E é claro, né, que você não vai deixar de tomar nenhuma medicação que você está tomando sem procurar o seu médico e ter um acompanhamento médico, né? Então, não é isso que a gente está falando, né? A gente não está falando de você deixar a medicação, é para você ver a importância, né, do ainda que complementar aí, né, da inclusão do exercício físico aí como um remédio aí para tantas e tantos males aí do corpo e da alma, né? E nessa linha, não, pode prosseguir, Ricardo. Não, não, e você falou uma coisa interessante, porque eu falei muito das miocinas anti-inflamatórias que partem do músculo, mas você falou muito bem, né? Fora a produção aí de neurotransmissores, né? Serotonina, endorfina, aqui que vai sendo produzido no cérebro, que também contribui para essa melhora do bem-estar, as dopaminas, né? Então, a gente precisa, todos nós precisamos de dopamina. Então a gente só tem que escolher a fonte, porque tem muita gente que está buscando a dopamina em fontes que não são confiáveis, que não vão edificar o ser humano. Tem gente procurando dopamina em jogos, em pornografia, em compras compulsivas, em Comidas não bebidas não saudáveis, em comportamentos arriscados, por exemplo, uma traição, um adultério, que aquilo dá uma sedução de liberar dopamina. E que tal você produzir dopamina de uma forma que vai te edificar, né, pelo movimento, a oração, né, a oração produz dopamina, o contato com a natureza, você tomar sol. Então a gente precisa só trocar a fonte de dopamina, porque a gente vai querer ela, o nosso corpo vai precisar dela e nós vamos atrás dela. Então você só precisa selecionar bem a fonte e que seja a fonte que vai te edificar e que não te vai te levar para um vício. Muito bom, Ricardo. E é isso mesmo, né? A gente pode escolher a dopamina, né, de uma fonte que vai nos construir, que vai melhorar a nossa vida, vai nos tornar pessoas mais felizes, mais úteis, mais realizadas, mais cheias de propósito, significado, né? Ou a gente pode, realmente, como você falou, buscar nessas fontes aí de entrega rápida, vamos dizer assim, né? Passar a perna na natureza, né? E aí trazer, justamente, ao invés de trazer saúde, trazer bem-estar, trazer significado, vai trazer justamente o oposto disso, né. Então, acho muito, muito válido esse apelo aqui, né, do professor Ricardo para que cada um de nós aí repense, né, algumas questões aí que às vezes podem estar, se avizinhando aí na nossa vida e que precisam, ser repensadas, né. Mas assim, últimas palavras agora, professor Ricardo, queria aí pedir que você deixasse uma mensagem, né, com o nosso ouvinte aqui, que nos acompanhou até aqui. A gente agradece, né, a audiência aqui de quem está nos escutando. Eu acho que esse episódio aqui está sendo extremamente importante, extremamente importante. Eu não consigo pensar em você escutando esse podcast e não compartilhando ele com pessoas aí que você sabe que estão precisando, né? Então, assim, a gente faz um apelo. Não é porque a gente quer mais views, a gente não ganha nada com isso. Vai ser um trabalho voluntário, né? Se as pessoas escutarem, não escutarem, a gente não vai ficar nem mais rico nem mais pobre, né? Mas assim, a gente se preocupa com aquelas pessoas que estão escutando e que conhecem pessoas às vezes que podem estar precisando desse conhecimento, né? Que podem ser abençoadas de alguma forma aí por esse conhecimento. Então, eu já faço aqui, antes de passar a palavra final aqui para o professor Ricardo, faço um apelo para você, né? Compartilha, divulga esse podcast, né? Eu acho que um podcast aqui com conteúdo aqui que, se você fosse pagar por uma palestra dessa aqui, com certeza valeria uma quantidade muito grande aí de dinheiro, né? Mas aqui a gente está trazendo para você essa informação, né, na esperança de que ela realmente melhore a sua vida, melhore a minha vida também, das pessoas ao nosso redor, né? Então é isso. E professor Ricardo, palavras finais aqui, quem sabe aí na relação do exercício com a espiritualidade, da espiritualidade com o exercício, né? Existe alguma coisa aí nesse sentido que a gente pode trazer para entender o exercício como parte de um todo maior, né? Que tem um propósito maior aí para a nossa vida, para cada um de nós aí como pessoas, como seres humanos? Claro, olha só que interessante. Hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já existe um departamento chamado Espiritualidade e Saúde, porque os médicos hoje, a ciência já se curvou diante da importância da espiritualidade e já se sabe que as pessoas que têm o maior nível de espiritualidade infartam menos, quanto maior prontidão ao perdão, as pessoas também infartam menos. E essa correlação entre a espiritualidade, olha só, nós temos aqui um dado, que a espiritualidade e a religiosidade, elas estão associados a valores de pressão arterial mais baixos, uma melhora da função cardiovascular. As pessoas com maior nível de espiritualidade, elas desenvolvem menos doença arterial coronária. As pessoas que têm maior nível de espiritualidade, ela tem menor consumo de tabaco, aumenta a atividade física,
tem menor consumo de álcool, menores taxas de depressão e uma recuperação mais rápida. Quando a pessoa, porque ter a espiritualidade em alta não significa que você está isento de depressão, mas as pessoas com maior grau de espiritualidade saem rapidamente, mais rápido da depressão, têm menor comportamento de aversão diante de estresse, têm maior sensação de bem-estar, melhor longevidade e maior também interatividade. Então é muito importante a gente perceber que a espiritualidade ela está conectada, e alguns achados científicos são importantes, que diz assim, ó, quanto maior prontidão ao perdão, menos isquemia, quantidade de isquemia coronária. E as pessoas, eu vou falar agora de repente para você que tem raiva, muita raiva, o tempo todo com raiva, e diz assim, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. As pessoas com maior potencial raivosos, né, está associado a maior incidência de diabetes e dilatação do coração. E pesquisa científica também falando de virtudes humanas: perdão, altruísmo, confiança, paciência, gratidão, humildade, autodisciplina, honestidade podem prevenir doenças, e o contrário também é verdadeiro. Então isso são artigos científicos, né, da ciência cada vez mais tem pesquisado sobre isso e tem identificado isso, e aí eu me vejo quão sábio o Provérbios, né, quando a gente vê lá, Provérbio foi escrito já tem praticamente mais de 3.000 anos, e quando Provérbios 17:22 fala o seguinte, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Hoje, as pesquisas científicas endossam esse Provérbios 12:22. Então, se você tem alegria na alma, se você tem prontidão ao perdão, com certeza você tem mais saúde. E do contrário, se você está aí com seu espírito abatido, pode ter certeza que você tem maior risco de diabetes, maior risco de infarto, maior risco de desenvolver um câncer. Então, talvez eu esteja falando para alguém que está ruminando uma raiva, talvez eu esteja falando para alguém que está com dificuldade de liberar perdão. E eu te digo, né, libera esse perdão, tira esse ressentimento do coração, converse com essa pessoa que você esteja com conflito, vá com muita humildade, tira o teu orgulho, vai com muita humildade. Você pode ter certeza, vai te fazer bem para a sua mente, vai fazer bem para o seu coração, você tem mais saúde e vai te tornar um ser humano melhor. Muito, muito obrigado aqui, professor Ricardo. Foi, olha, uma aula aqui que, como eu falei, né, a gente poderia ficar muito mais tempo, sem demagogia alguma aqui, e realmente eu, particularmente, aproveitei muito, né, eu acho que, para mim, né, que já pratico, foi um incentivo, um grande ânimo aqui para continuar firme no caminho, né, porque às vezes a gente fica pensando, né, poxa, mas eu gasto tanto tempo fazendo atividade física, é pelo menos 1 hora por dia que eu estou envolvido com isso, né, no mínimo 1 hora, né. Mas assim, escutando, eu digo: "Não, isso não é um gasto, isso é um investimento", né, então, enxergue isso como um investimento, se você cuida, né, da sua estrutura física, você está cuidando de você e você está se tornando um funcionário melhor, você está se tornando um marido, uma esposa melhor, está se tornando um filho, enfim, né, se tornando aí uma pessoa, mais capacitada, melhor em todos os sentidos, em todas as esferas da vida. Então aqui, eu quero agradecer aqui do fundo do coração, tá, professor? Também em nome aqui do podcast, né, da equipe aqui, do movimento lá de cientistas adventistas também, enfim, do nosso ouvinte também, a gente quer agradecer essa aula. Só compartilha com a gente aqui como é que é o nome do seu estúdio aqui em Brasília mesmo? Local 360, local com 2 L's, local 360, arroba, e quiser me seguir também no Instagram, arroba Ricardo Vilela, com L só, vai ser um prazer ter vocês lá. Show de bola, então acompanha aí o professor Ricardo Vilela com L só, né, no Instagram. Você vai ver aí então, algum conteúdo mais aí nas redes sociais, né, se de repente você faz uma pausinha lá para conhecer o estúdio do professor lá também, tá certo? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado, tá, professor Ricardo aí, realmente foi uma grande aula, e a gente agradece você também que nos escutou nessa noite aqui, ou enfim, né, quando quer que esteja você escutando a gente. É sempre um prazer, uma grande honra, que é uma grande responsabilidade também estar falando aqui aos seus ouvidos, tá certo? Vou fazer mais uma vez o pedido, né? Deixa seu like, compartilha o episódio aí com as pessoas ao seu redor, né? Deixa um comentário aí se você gostou, se você está fazendo alguma atividade física, qual é a sua experiência, como é que você tem vivenciado, né, o exercício físico aí na sua vida, se está trazendo algum benefício, deixa aí no comentário, né, no YouTube, no Spotify.
E quem sabe aí num programa mais à frente aí a gente manda um alô para você, manda um abraço aí pelo seu comentário também, tá certo? Então, muito obrigado você pela nossa audiência, um grande abraço. E a gente sempre se encontra nas quintas-feiras, às 17 horas, no nosso podcast Cevada com Plutônio. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.